Antes de nós iniciarmos, eu queria ler um texto com os irmãos, que está no livro de Atos, no capítulo de número 16, versos de 6 a 12. Atos, capítulo de número 16, versos de 6 a 12. Que vai estar dizendo assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, prepararam imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotracia e no dia seguinte para Neápolis. Dali, partimos para Filipo, na Macedônia, que é colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos durante vários dias. Amém? Convido você a dobrar sua cabeça para nós estarmos orando ao nosso Deus. Pai, nós te adoramos nessa noite mais uma vez, Pai. Nós já bendizemos o teu nome aqui, já louvamos o teu nome, já te agradecemos, Pai, por tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas agora, Pai, nós te pedimos que através da tua palavra o Senhor fale no nosso coração, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor, estar de coração aberto para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Que possamos ouvir a tua voz aqui nessa noite, Pai, e possamos praticar, Senhor, no nosso dia a dia, Pai. Assim nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Com esse texto, nós temos o tema de hoje, que é: esteja pronto para ouvir. Esteja pronto para ouvir. Essa passagem de Paulo, no capítulo 16 de Atos, ela é muito conhecida nossa por conta daquilo que aconteceu ali na prisão, né? A gente escuta muito falar, a gente ouve muito e já leu muito sobre isso, falando que em um determinado momento, à meia-noite, eles cantavam e a prisão se estremeceu, né? E ali a prisão foi aberta. Nós ouvimos muito isso. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é esse início. Paulo, ele iniciava ali a sua segunda trajetória de viagens missionárias. E ele levava com ele sua comitiva. E como qualquer outra pessoa, quando a gente vai viajar, a gente faz os planos por onde a gente quer passar, né? Eu vou viajar, eu vou para o Nordeste. Eu vou para o Nordeste, eu vou descer no aeroporto, eu vou ficar um tempo na cidade, depois eu vou para uma cidade, depois eu vou para outra, dia tal eu vou fazer isso, dia tal eu vou fazer aquilo. E assim a gente vai planejando a nossa viagem. Com Paulo não foi diferente. Ele tinha os planejamentos ali deles por onde eles iriam passar. A intenção deles era levar a palavra de Deus para o norte dali onde eles estavam, para a Ásia. Mas interessante que ele vai dizendo ali a partir do versículo 6 mesmo, que quando eles começam a ir, quando eles chegam a um determinado lugar, uma determinada região, fala que o Espírito de Deus os impede de prosseguir. A gente não sabe que maneira foi esse impedimento, se foi uma voz, se foi alguma circunstância, algo que aconteceu, mas a gente sabe aquilo que está relatado aqui: algo aconteceu para que eles não fossem. E continua dizendo que não conseguiram por aqui, então eles fizeram outro caminho. E quando chegaram no outro caminho, novamente, o Espírito de Deus os impediu novamente. E continuando, vai falando então que eles desceram até Troade, que é uma cidade ali, como se fosse uma cidade que dali tinha várias saídas, poderiam ir para qualquer lugar. E naquela noite Paulo tem uma visão, um sonho, em que uma pessoa chegava nele e falava assim: nos ajude, passe para o lado da Macedônia e nos ajude. Então ele entende que aquilo ali é a voz de Deus, que havia os impedido de certa forma de
ir para tal lugar onde eles tinham planejado, mas queria fazer algo através de suas vidas em outro lugar. E com isso a gente fica pensando, poxa, mas ele iria fazer o quê? Ele não iria levar a palavra de Deus? Por que Deus tinha necessidade de falar para ele, não vai para cá, mas vai para lá? Em Provérbios 16:9 vai dizendo: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige ou lhe determina os passos. Ele tinha os seus planos ali, o que fazer, mas os planos do Senhor são bem maiores do que aquilo que nós podemos imaginar. Os projetos que Deus tem para realizar através de nossas vidas é bem maior do que aquilo que muitas vezes nós pensamos e muitas vezes nós sonhamos. E com isso, nós sabemos que ouvir a voz de Deus é fundamental para que a gente faça aquilo que Ele tem planejado através de nossas vidas. Olha só que interessante, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós agimos, talvez sem pensar, sim, mas nós confiamos, porque nós estamos ouvindo a voz do nosso Deus. Sem pensar, o que eu digo é o seguinte: não, vou fazer de qualquer jeito. Não, sem pensar, porque, poxa, eu queria aquilo, mas eu estou fazendo outra coisa. Mas eu vou, porque é Deus que está mandando eu fazer, então eu vou fazer. Mas nós temos que deixar a palavra de Deus, ela penetrar no nosso coração. A voz de Deus penetrar no nosso coração. E muitas das vezes nós perdemos essa oportunidade e fazemos com que a voz de Deus, ela venha até nós, mas nós nos desviemos dela, ou então ela cai no nosso coração e a gente deixa com que ela vá embora. Como a gente pega a água na mão assim, a gente deixa ela escorrer pelos nossos dedos. Ou então muitas vezes não percebemos que Deus ele fala conosco. E Deus ele pode falar conosco de inúmeras maneiras. Ele pode falar conosco através da sua palavra. Ele pode falar conosco através de um louvor. Ele pode falar conosco através da vida de alguém que está próximo de nós, ou a vida de alguém, algum testemunho que possa tocar em nossas vidas. Deus pode falar com a gente. Então existem inúmeras maneiras de Deus falar com a gente. E eu acredito que a principal maneira de Deus falar no nosso coração é através da sua palavra. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que possa impedir que a gente receba essa palavra de Deus. O primeiro ponto é quando nós não deixamos a palavra penetrar em nosso coração. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 4, vai dizendo: Jesus ele vai dizendo ali em parábola: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. No mesmo capítulo, no versículo 15, vai estar dando a explicação dessa passagem. Ele vai falando: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Essa passagem, essa palavra que ela é jogada no nosso coração, que ele vai falando que é como a semente que cai à beira do caminho, é quando nós, talvez por mágoa, ou quando a gente não está totalmente curado, nós ouvimos a palavra de Deus, mas a gente não acredita naquilo que a gente está ouvindo. A semana passada foi falado aqui sobre cura de feridas. E enquanto nós não curamos isso, enquanto nós não trabalhamos isso em nossa vida, toda a palavra de Deus que ela é liberada, toda a palavra de Deus que nós tentamos absorver, ela não é absorvida, porque aquilo atrapalha a nossa convivência com o Espírito Santo, atrapalha o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então isso acaba nos impedindo, de certa forma, de ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas em 2019, acho que ali no meio de 2019, o Vanderlei ele fez uma série aqui de mensagens aqui sobre cura. Não sei se os irmãos lembram. Quem não lembra está lá no YouTube, lá gravadinho lá. Voltem lá, assistam. Acho que foi uns 4 ou 5 quarta-feiras. Que aquelas mensagens falaram muito na minha vida. E eu cheguei a falar isso até com o Vanderlei. Eu precisava de um momento de cura e aquilo lá foi fundamental para que eu enxergasse que
algumas coisas que aconteciam em minha vida, estava sendo atrapalhada a presença de Deus se achegar cada vez mais. E quando nós enxergamos isso, nós começamos a mudar o nosso interior, nós começamos a mudar a maneira que nós ouvimos, a maneira como nós lemos, desde que nós procuramos saber onde é o ponto em que eu preciso ser tocado, onde é o ponto da cura que precisa ser ministrado, onde é o ponto em que talvez a mágoa tenha me feito pensar em outras coisas e deixar de prestar atenção na palavra de Deus. Outro ponto que nós erramos é quando vivemos em um nível raso. Olha só que interessante. Continuando lá na parábola, Marcos capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus vai falando: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Jesus explicando diz, no versículo 16 e 17: outras, como uma semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Ou seja, nós devemos meditar na palavra de Deus. Nós devemos cavar, nós devemos buscar, nós devemos nos aprofundar, nós devemos nos alimentar cada vez mais. A palavra de Deus vai falando para a gente meditar dia e noite. Meditar na palavra não é simplesmente a gente pegar, ler a Bíblia, ou então ouvir uma palavra, poxa, a gente foi tocado, poxa, eu saí do culto chorando sobre aquilo, mas daí no outro dia aquilo passa, a rotina vem e foi. Sabe, ela quis se aprofundar um pouco, mas quando chegou o dia a dia, quando chegou o dia seguinte, o outro dia, aquilo não teve profundidade suficiente para brotar, enraizar, e aquilo veio e acabou secando. E a gente perdeu tempo, perdemos a chance de aproveitar um pouco mais aquilo que Deus ele tinha para falar para a gente. E perdemos isso. Eu estive viajando agora, nesse último mês. Eu fui convidado lá por dois amigos que estavam comigo. Um era de uma igreja, outro era de outra igreja, que tinha lá onde eu estava, lá em Recife. Eu falei, vamos lá. Uma igreja era bem tradicional. Foi no dia 31, que foi o dia da Reforma Protestante, né? Chegamos lá, foi um culto voltado sobre a Reforma Protestante, foi falado sobre as 5 solas, principalmente sobre sola Escritura, né? Só a Escritura. E foi uma bênção, irmão, foi uma ministração muito boa. Daí, saímos do culto, o irmão que era, o meu colega que era daquela igreja lá, saiu também maravilhado. O outro já não saiu nem tanto, porque era de um outro ministério, né? Daí ele falou assim, não, na semana que vem a gente vai na minha igreja. Daí o outro falou, tá bom. Daí eu falei assim, só que lá de vez em quando apaga a luz, né? Tem uns LEDs saindo assim. Daí o outro já ficou assim, já vi que eu não vou gostar, né? Mas beleza, e eu ali só ouvindo, e fomos. Chegamos lá, irmão, na igreja, era 4 horas da tarde, a gente entrou dentro da igreja. Na hora que eu entrei no salão principal da igreja, eu não enxergava um palmo na minha frente, porque a luz estava toda apagada, o culto estava começando. Daí os irmãos, vamos adorar a Deus, tal, levante sua mão, adore o Senhor. Daí acendeu a luz do palco, começamos a adorar lá a Deus, tal. Quando eu olhei para o lado, aquele colega meu que era tradicional, ele estava bem assim, com o braço cruzado assim. Parado. Eu olhei para o pessoal do lado, o pessoal tudo adorando, levantando a mão. Tinha um grupinho de jovens, eu vi um jovem pegando a cadeira, levantando a cadeira assim. Eu falei, poxa. E o outro rapaz, acho que ele estava envergonhado. Daí ele estava assim, puxa vida. Ele falou para mim, ele vai me matar. Daqui a pouco ele vai embora.
Mas ali a gente ficou, adoramos a Deus. Foram louvores que falaram no meu coração, a palavra que falou no meu coração. Fui muito ministrado ali naquele lugar. E quando nós saímos da igreja, o outro já saiu falando: não, me desculpa de ter trazido você aqui, eu vi que você ficou meio constrangido. O cara falou assim: a vontade minha era ir embora, pô. Mas eu fiquei porque vocês foram lá na minha igreja, então eu vim aqui também na sua igreja. Aí depois eu fiquei pensando, eu falei: poxa, ele veio aqui para ver o culto. Eu até falei isso para ele depois. Ele veio aqui para ver o culto ou ele veio aqui para poder adorar a Deus, ele cultuar a Deus, né? Por mais que ele se sentisse incomodado, se duvidar, ele está até me vendo lá no YouTube lá. Por mais que ele se sentisse incomodado, ele teria que tirar algum proveito naquilo. Seria o momento dele de adoração com Deus. Eu falei isso para ele. Ele falou assim: não, eu entendo você tal, mas eu não consigo, aquilo lá me atrapalha tal. Nós precisamos, como eu disse aqui, meditar. A gente tem que aprofundar aquilo. É a palavra de Deus que está sendo falada. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. E quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos deixamos ser ministrados pela palavra de Deus, aquilo vai entrando dentro de nós e vai encontrando espaço, vai encontrando abertura, vai se aprofundando, vai se fortificando. E eu digo, irmãos, que por mais que aquele culto poderia estar muito uau, né? Mas aquele culto foi uma bênção. A palavra ministrada naquele lugar foi uma bênção. Eu tentei procurar no YouTube, depois não consegui, porque eles colocam somente no Instagram. No Instagram só fica 24 horas, né? Eles publicam no Instagram. Só fica 24 horas e depois sai. Eu fiquei a semana inteira tentando procurar, não achei. Daí eu pensei, quem foi e não aproveitou, perdeu. Tinha um líder de jovem meu que falava assim: quem veio, veio. Quem não veio, perdeu. E realmente isso aconteceu. Ele não deixou a palavra de Deus enraizar no seu coração. E ele perdeu a oportunidade de ser ministrado pelo Espírito Santo ali naquela noite. E foi uma bênção. E outra coisa que nos atrapalha de ouvir a voz de Deus é quando nós vivemos nos distraindo. Continuando, Marcos 4:7 vai dizendo: outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. No 18 e 19, Jesus vai completando assim: ou ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Ou seja, quando nós deixamos as coisas que estão ao nosso redor falarem mais alto do que a voz do Espírito Santo, do que a palavra de Deus. Teve uma mensagem que eu ministrei aqui que falava que quando a multidão te aperta, e é exatamente isso. Quando as coisas que estão ao nosso redor, ela vem nos apertando, ela vem nos sufocando, nós temos duas situações: ou nós desistimos e ficamos ali sufocados, ou então a gente dá um jeito de atravessar aquela multidão e chegar até Jesus. E nós não podemos viver distraídos. Por mais que as coisas elas tentem nos apertar, nós temos que em um momento do nosso dia, da nossa vida, falar assim: peraí, qual o propósito de Deus em minha vida? Nós estudamos aqui os propósitos de Deus para a nossa vida. Eu vou me deixar abater? Eu vou me deixar distrair? Eu vou me deixar me ver desapegado com as coisas de Deus? Não. Nós temos que procurar com que essa semente ela encontre profundidade. Nós temos que abrir o nosso coração, limpar o nosso coração, para que quando a palavra de Deus ela vier e entrar, ela frutifique. E é exatamente isso que vai dizendo lá em Marcos 4:8, quando Jesus fala: outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um.
É essa boa terra que nós temos que cultivar em nossas vidas. É essa boa terra que nós temos que cultivar no nosso coração. Deixar com que todas essas coisas que possam distrair, todas essas coisas que possam impedir-nos de ouvir a voz de Deus, fique de lado. Para que quando Deus ele quiser se manifestar através de nossa vida, ou falar para a nossa vida algo, nós estejamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do nosso Deus. E é por isso que eu li lá no início de Atos 16. Eles estavam prontos para ouvir a voz de Deus. Eles estavam com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Agora, talvez é algo que os irmãos não saibam. Foi muito importante para a história da igreja, para a nossa história, a ida de Paulo à Macedônia. A ida de Paulo à Macedônia abriu o caminho para que a igreja chegasse à Europa. E ela começou a se espalhar na Europa. E a igreja se espalhando na Europa, ela chegou até nós. Olha só para vocês verem algo que, por causa de uma pessoa que ouviu a voz de Deus. Uma pessoa que resolveu abrir mão de seus planos iniciais, que era também fazer algo relacionado ao reino, mas resolveu ouvir a voz do Senhor. Olha quantas vidas foram alcançadas através dessa pessoa. Porque ela resolveu ouvir a voz de Deus. Continuando nessa história de Atos, nós vemos que algumas pessoas elas foram tocadas ali primeiramente, através disso. A primeira pessoa foi Lídia. Uma mulher que quando a palavra vai dizendo que eles, num sábado, eles resolveram ir orar perto de um rio. E lá estava ela, com outras pessoas, e ali eles começaram a falar a palavra de Deus. E então ela e os seus familiares, a palavra vai falando, aceitaram a Jesus e foram batizados. Ali começou a igreja de Filipe. Ali inicia a igreja de Filipe, uma das igrejas que Paulo mais amava. Continuando ali na história, nós vamos ver sobre aquela mulher que quando Paulo, Silas andavam ali pela cidade, vinha aquela mulher atrás dele falando que esses daqui são aqueles homens que falam sobre o Deus Todo-Poderoso. Uma mulher usada por um espírito maligno. Ela era escrava e os seus senhores ganhavam dinheiro com ela. E Paulo repreende aquele espírito e aquela mulher é curada. Mais uma vida sendo transformada por eles terem ouvido a palavra de Deus. E mais à frente, vai falando então que por conta disso eles foram presos, açoitados e jogados dentro de uma caverna lá na prisão. Em Atos 16, 26, 31, vai dizendo: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou uma espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário para que possa me salvar? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. A salvação veio na casa daquele homem, porque Paulo soube dar lugar à voz do Espírito Santo. A salvação pode chegar na casa de muitas pessoas, se nós hoje dermos lugar à voz do Espírito Santo de Deus. Quando nós damos a voz ao Espírito Santo de Deus, a nossa vida, ela é capaz de falar na vida de outras pessoas. Nós começamos a agir de maneira que muitas vezes nós não entendemos, como eu disse aqui, mas
O Espírito Santo é aquele que guia os nossos passos, é aquele que anda e nos ajuda a caminhar dia após dia. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalhou naquela época, ele continua trabalhando e ele ainda vai trabalhar muito mais. Então nessa noite eu tenho para dizer para você: esteja pronto para ouvir. Aguce os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo de Deus. Foi muito difícil para mim, um período da minha vida, entender aquilo que o Espírito Santo de Deus tentava falar. Eu não sei se eu já contei aqui, mas teve um determinado momento da minha vida onde eu trabalhava e eu ia na igreja, cantava, participava de reuniões de jovens, escola bíblica dominical, ouvia a palavra de Deus, chorava nos cultos. E chegava no dia seguinte, nada mudava. Não que eu fazia coisas erradas, mas a palavra de Deus parece que ela não brotava de verdade dentro de mim, dentro do meu coração. A chegar um certo dia que no trabalho, conversando, tomando um café, surgiu o assunto sobre religião, alguma coisa do tipo assim. Daí perguntaram para mim: Bruno, você é católico? Eu falei: não, eu sou crente. Eu falei: rapaz, você é crente? Eu falei: eu sou. Pô, mas você nem parece que é crente. Eu falei: meu Deus. Foi um tapa na cara com luva de pelúcia. E nesse dia eu fiquei pensando, falei: Jesus, eu estou fazendo alguma coisa de errado, com certeza. Alguma coisa de errado eu estou fazendo, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que ser luz do mundo e sal da terra, para que onde a gente colocar o nosso pé, algo diferente possa acontecer, porque as pessoas têm que enxergar Jesus em nossas vidas. E eu não estava ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus falava comigo, e eu era crente daquele dia. Eu ia domingo de manhã, eu ia domingo à noite, eu ia na terça-feira. Quinta-feira, tinha quinta-feira que eu ia, não ia porque eu estudava. Sábado, quase todo sábado na igreja. E eu ia na igreja, mas eu não levava Jesus comigo para dentro de casa. Aquele crente de compromisso. E eu creio que Deus, naquele momento, Ele me deu a oportunidade de parar e refletir sobre o que Ele queria para a minha vida verdadeiramente. Você vai continuar assim? Ou você vai me ouvir a partir de agora? E graças a Deus, irmãos, eu tomei um rumo na vida, né? Assim espero até hoje. Nós somos falhos no nosso dia a dia, mas a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias também. E eu creio que dia após dia nós vamos nos aperfeiçoando no Senhor. Nós vamos aprendendo a ouvir o Senhor. Nós vamos limpando o terreno no nosso coração e deixando a palavra entrar, e ela vai frutificando, ela vai crescendo, ela vai dando frutos. E assim nós vamos vencendo dia após dia, com Jesus conosco, nos ajudando e nos libertando de tudo aquilo que nos deixa para trás. E para a glória de Deus, acho que uns 3 anos após esse ocorrido, mais ou menos, eu já trabalhava em outro lugar. Aí veio uma pessoa e falou assim: eu nunca tinha falado que eu era crente. Essa pessoa falou assim: Bruno, você vai em igreja, você participa de alguma coisa, você faz alguma coisa? Eu falei: mas por quê? Não, cara, porque você tem um negócio que é diferente. Quando a gente chega perto de você fala algumas coisas pra gente que traz uma paz pro coração. Eu não falo isso por mim, irmãos, pelo amor de Deus. Não é para falar: o Bruno, não. É para mostrar que o Espírito Santo, ele chega a trabalhar nas nossas vidas de uma maneira tão grande,
que a maneira que como nós éramos, nós deixamos de ser. E eu, quando ouvi isso, eu criei no meu coração que Jesus está falando assim: olha, eu mudei a sua vida, eu também posso mudar a vida de outros. Então é importante que a gente limpe e deixe Deus falar em nossas vidas. E para finalizar, uma frase de Martim Lutero que diz: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Que nós possamos cada vez mais confiar por onde Deus Ele nos leva. A gente não sabe o caminho que Ele vai nos levar, mas Ele pede para a gente o que? Não pare, continue. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que assim como Ele fez com Paulo e aquela comitiva que estava ali com Ele, Ele também vai fazer na sua vida e na minha vida. Deus Ele quer nos levar para lugares que a gente nem imagina, que a gente nem pensa. Amém? Vamos colocar em pé?